Bom dia, Linhares. Bom dia, Espírito Santo. Chegando com informações do Ronda na TV. Olha, aqui você fica informado de tudo que acontece, principalmente na área de segurança. Muito obrigado pelo carinho de todos. Hoje nós vamos dar uma varredura nesse setor de polícia e tudo que foi registrado foi parar na 16ª Delegacia Regional. Você vai ficar sabendo. Agora, nessa câmera aqui, eu quero chamar um caso que pode ser passional. O delegado Fabrício Lucindo conversou conosco mais uma vez hoje de manhã sobre um caso registrado no pacato bairro de Vila Isabel. O bairro Vila Isabel foi palco de um assassinato, de um homicídio registrado neste final de semana, aliás, foi ontem, em que o contexto dele pode ter passionalidade. Bota na tela do Ronda. Na noite deste domingo, 1º do ano de 2015, bairro Vila Isabel, região próxima ao bairro Canivete. Aqui, a polícia registrou o primeiro relato de suspeita de crime passional, que terminou em tragédia. Foi na rua Natalino Pandolfi, onde um relacionamento mal resolvido terminou com tiros de arma calibre 380. Jamilton dos Santos Oliveira foi a vítima, cujo corpo deu entrada no Serviço Médico Legal de Linhares. A história colhida revela que a vítima teria feito ameaças a uma mulher, Lourdes Aparecida Suim Rodrigues, antes do crime. Esta, para a polícia, é mais uma história que revela que os casos passionais ainda acontecem na nossa região. Eu estou no bairro Vila Isabel, onde, segundo informações de moradores, justamente aqui terminou o caso de Lourdes e Jamilton. Esta seria a rua, segundo informações da polícia, que deu ponto final a essa tentativa de reatar o relacionamento. Diz a história que Lourdes estava em um culto evangélico. Lá no mesmo culto, ela estava sendo incomodada por Jamilton. Logo depois, saiu na companhia de um amigo que está sendo procurado. Ela veio até esta residência. Aqui ficou por um certo tempo. Mas logo depois, o homem resolveu vir aqui para tomar satisfações. Foi aqui que a história terminou. Através do telefone 190, a polícia foi chamada para levar a mulher até sua residência para impedir a prática de violência contra ela. Junto com a polícia, um homem que seria amigo da vítima acompanhou a mulher até a residência. Jamilton, ainda inconformado, foi até a casa de Lourdes, mas não imaginava que ela estivesse na companhia do suposto amigo. Depoimentos afirmam que a vítima foi pedir satisfações sobre a presença masculina no local e acabou morto com um disparo de revólver calibre 380. A polícia só foi avisada meia hora depois do crime, que aconteceu nas proximidades da residência. A mulher, Lourdes, foi presa pela polícia militar e levada à 16ª Delegacia Regional. Já o amigo dela fugiu e até agora não foi encontrado. Algumas dúvidas pairam sobre este caso e estão intrigando a polícia. Por exemplo, onde estaria o suposto amigo? O delegado Fabrício Lucindo vai falar daqui a pouco com exclusividade à TV Sim, ao Ronda na TV, sobre esta informação e também sobre o contexto final desse caso. Novos depoimentos vão ser dados ainda hoje. É assim que começa o Ronda 2015. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olha, sejam bem-vindos a esta audiência e antes de ir para a tela, eu quero dar uma informação da Polícia Rodoviária Federal. Já terminou a Operação Ano Novo. Muitos motoristas saíram da nossa cidade, pegaram rumos da BR-101 e foram para Guriri, foram também para o sul do estado do Espírito Santo e sul da Bahia, procurando a tranquilidade de algumas praias. Mas chegaram números do Espírito Santo que eu quero até trazer. Foram 10 mortes registradas nas estradas do Espírito Santo. Eu ainda não tenho aqui números de Linhares, do trecho da BR-101, esse trecho considerado perigoso, que nós sempre relatamos aqui no nosso programa, mas foram 10 casos registrados. E os números vão mais além. Em se tratando de acidentes, os números se mantiveram em relação ao Réveillon do ano passado. Agora, 24 pessoas de 27 de dezembro até hoje foram
presas por causa de embriaguez ao volante. É um detalhe muito importante que a polícia está relembrando. Vamos lá para a tela? Está aqui a logo do nosso programa 2015. Vai ser um ano de muitas informações, nós acreditamos. E o delegado Fabrício Lucindo vai falar comigo agora. Até porque o caso registrado no Vila Isabel ainda revela uma suposta passionalidade. Nada que a polícia ainda confirme, porque as investigações apenas começaram. O que diz o delegado sobre este caso? Vamos saber. Sim, houve um desentendimento anterior, foi chamada a polícia militar, eles acabaram resolvendo o problema naquele momento, mas logo após, algum tempo depois, houve esse problema dentro da casa e a vítima acabou sendo assassinada. E a Lourdes, situação dela hoje, delegado? Ela ainda está aqui, vai ser levada para presídio? Bom, ela foi liberada pelo delegado de plantão ontem à noite e a gente vai trazê-la novamente agora de manhã. Ela é outro testemunho para a gente confrontar esses depoimentos, também para a gente saber se essa pessoa que ela indica como autor, se essa pessoa existe realmente ou não. A história diz que Lourdes estava num culto evangélico e ali várias pessoas teriam presenciado a pessoa, no caso a vítima do homicídio, ter chegado e falado muitas coisas com ela. Pode facilitar esses testemunhos dessas pessoas aí? E o senhor conseguiu confirmar se ela realmente estava num culto evangélico? Realmente, a informação que a Polícia Militar nos passou é que ela estava nesse culto evangélico. Algumas pessoas devem ser ouvidas, que presenciaram isso. Os próprios policiais militares que atenderam a primeira ocorrência também vão comprovar isso. E o que define melhor essa situação é o que aconteceu no local do crime, que é a vizinhança que vai ser ouvida, as pessoas que estavam presentes na hora. Agora, esse crime teria sido cometido dentro de casa ou fora, delegado? Pelo que foi informado, dentro de casa. Porém, o relato dela informando que havia uma luta corporal, que houve uma luta corporal, que o autor do crime tomou a arma da vítima, não condiz com o que nós encontramos no local. Não tinha nenhum indício de luta corporal, então? Nenhum indício de luta corporal e, além disso, ela afirmou que a vítima efetuou um disparo contra o autor do crime, porém, a vítima foi morta com 6 disparos de arma de fogo. Então não tem como acontecer esse tipo de coisa, porque a arma só tinha 6 balas. Era uma arma calibre 380. Num primeiro momento ela falou sobre a origem dessa arma? Nenhuma origem, até porque nós não encontramos a arma ainda. E segundo ela, a arma estava de posse da vítima no momento do crime. Pois é, casos agora que estão intrigando a polícia e que ela pretende solucionar, pretende chegar a conclusões. Eu estive hoje na casa, como nós mostramos nas nossas imagens, na casa onde teria acontecido. A polícia tem dúvidas, por exemplo, o crime teria acontecido do lado de dentro ou do lado de fora? É um detalhe importante. E ainda, a arma é de um revólver, não é? 380. Não é uma arma tão comum. De onde saiu, de onde surgiu, qual a origem dela. Hoje à tarde, novos depoimentos vão ser tomados a respeito desse caso. E o que eu percebi hoje no Vila Isabel é que a população está meio que amedrontada com tudo o que aconteceu. A existência de um suposto amigo agora é o grande detalhe da polícia. Ela precisa provar a existência desse suposto amigo que teria sido o autor dos disparos. Mas nenhuma confirmação ainda, a polícia está investigando. Ó, daqui a pouco de volta. O ano começou com o registro de tentativas de homicídio em Linhares. Daqui a pouco, Ronda na TV, de volta. Olha, nós temos a informação de que o Corpo de Bombeiros registrou mais um caso de incêndio na reserva de Goitacazes. Chegou agora a informação e está sob investigação, inclusive, né? Está sob investigação, são imagens. Alguém passou pelo local e tirou essa foto aí para mandar aqui para o Ronda na TV. Dá só uma olhada, né? Há alguns dias eu recebi um vídeo de um incêndio e olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Essa reserva é uma área de restinga que está sob preservação total. Muitos institutos até no Brasil veem essa área como de fundamental importância. Agora, não justifica. O Corpo de Bombeiros, inclusive, faz um alerta para as pessoas que passam pela região. Tem gente que passa por lá e joga a guimba de cigarro. E com esse clima tão seco, aí a coisa realmente pode ficar complicada. Então essas imagens são de mais um incêndio. Olha aí, mais um incêndio registrado na reserva de Goitacazes, que fica indo para a Regência, e tem muita gente que vai para lá, são turistas que visitam essa reserva. É importante preservar.
Olha, agora, por falar em acontecimentos danosos, teve mais um homicídio registrado aqui na cidade. Hoje de manhã, eu estive no local do crime, aliás, bem próximo do local do crime, que é o contorno do bairro Araçá. Uma grande incidência de casos, inclusive o delegado também vai falar sobre a ocorrência. Mas antes, o que está no boletim de ocorrência da Polícia Militar? Bota no Honda! Ano novo e velhos desafios para a sociedade linharense e a força policial. O primeiro homicídio do ano foi registrado em plena madrugada do dia 1º. Mal começaram festejos do fim de ano, por volta das 3 horas da madrugada, a polícia foi deslocada para a Avenida do Contorno, bairro Araçá. Lá estava David Cardoso Sauê, de apenas 21 anos de idade. O jovem foi alvejado uma única vez. Um tiro certeiro que atingiu a vítima no ombro esquerdo, atravessou os órgãos internos e passou pela costela. Ano novo e velhos problemas para a polícia resolver. Aqui no contorno do bairro Araçá, os moradores têm convivido com tentativas de homicídio e vários homicídios. Mas os desafios para a polícia revelam que a polícia militar e também a civil, os investigadores, no geral, terão desafios de enfrentar casos praticados por menores. Foi justamente o que foi registrado nesse final de semana. Quem teria praticado o crime, de acordo com populares, seria um menor de apenas 16 anos de idade. Buscas foram feitas e ele foi encontrado. Trata-se de WJC, de 16 anos de idade. Quando foi levado para a delegacia, W estava com um revólver calibre 32. De acordo com a perícia, o mesmo calibre de arma usado para matar David. Mas essa história ainda é mais dramática. Na investigação, a polícia descobriu que vítima e acusado são parentes. Mais uma vez, a cidade está diante de um caso de primo que mata o próprio primo. O menor deve ser levado para o IASES. Em novembro do ano passado, no bairro Santa Cruz, a polícia também registrou um caso de homicídio em que a vítima e acusados são parentes. O inquérito está prestes a ser finalizado. No local, os vizinhos ainda fazem aquela pergunta de todos. Por quê? Então, por que tantos casos? E o delegado Fabrício Lucindo falou comigo também sobre o David, que é vítima neste caso, mas já tinha passagem pela polícia. Bota na tela do Honda. Esse elemento é conhecido como banguelo. Ele já teve várias passagens pela polícia, quando ele era adolescente, agora depois de adulto, por diversos tipos de ocorrências criminais. E no caso desse homicídio, o que tem até agora que pode explicar essa morte? Bom, houve uma desavença familiar entre ele e me parece que o primo dele, e esse sujeito acabou executando o David. E o David foi morto e ele acabou sendo preso no hospital no momento que deu entrada, porque tinha alguns ferimentos. E a polícia militar, inclusive, localizou a arma do crime dentro do veículo dele. Então, o caso está encerrado. Nós vamos só juntar o laudo cadavérico e encaminhar a vara da infância e da juventude para julgamento do elemento. Então, dá para dizer que o homicídio primeiro do ano já tem inquérito praticamente finalizado, com denúncia para ser oferecido para o Ministério Público? Isso aí, o elemento está preso, que é um adolescente, e a arma foi apreendida e nós vamos encaminhar agora o inquérito para a justiça para esse elemento ser julgado. No caso do David Cardoso, delegado, o senhor disse que ele teve passagens por aqui. São relacionadas ao quê? Ele teve passagem por tráfico, porte de arma, homicídio tentado, furto e roubo. No caso também desse mesmo homicídio, ele aconteceu na Avenida do Contorno, onde acontecem muitos. O que acontece naquela região, delegado? O que dá para explicar desses homicídios? Essa região do contorno do Araçá, Pó do Aviso, contorno do Interlagos, a região do Pó do Shell, são regiões muito vulneráveis, então a gente precisa ter um trabalho melhor, talvez até um trabalho social para que isso seja minorado com o tempo. Foi o segundo caso de homicídio entre familiares aqui registrado, pegando aquele gancho lá do bairro Santa Cruz. Já dá para confirmar que esse aí é mais um caso precisamente? É um caso de modalidade fútil, como de muitos que eu já até te relatei. E, apesar da vítima ter passagem pela polícia por diversos crimes, a motivação foi uma desavença familiar antes do crime. Então, de regra, em Linhares, as coisas acontecem assim.
Delegado, ano novo e velhos problemas, a polícia com menores na cena do crime? Menores na cena do crime. Cada dia que passa, as pessoas estão entrando mais cedo no mundo do crime aqui na nossa região. Esse menor é identificado pela inicial W. Ele vai ser levado para o IASES? Qual o destino dele? Ele já está no IASES, já recolhido por 45 dias. Nós vamos encaminhar o procedimento toda a justiça, que nesse prazo de 45 dias ele vai ser julgado e o juiz vai determinar uma modalidade de pena para ele. Pois é, uma pena que pode chegar a 3 anos, né? No máximo a 3 anos, muito embora considerando que ele tem aí seus 16 anos. Olha, mas o maior bairro da cidade também teve tentativa de homicídio. E se as tentativas se confirmassem, junto aos homicídios que foram 2, nos últimos dias teríamos 5 mortes aqui na cidade. Mas o caso do Interlagos, bota na tela do Honda. Até parece uma imagem repetida de tentativa de homicídio, mas não é não. Em pleno dia 2 de janeiro, numa tarde ensolarada de verão, homens da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam a mais uma ocorrência registrada no bairro Interlagos. Leandro Soares Marcelino, de 22 anos, foi vítima de vários disparos de arma de fogo na Avenida Padre Manuel da Nóbrega. Esta é uma das ruas mais movimentadas do bairro Interlagos e foi palco desta tentativa de homicídio. E para a polícia, a própria vítima deu informações que colocam um possível autor na cena do crime. A polícia agora está à procura de um jovem identificado pelo prenome e apelido de Maicon Galinhola. Ele ainda não foi encontrado. Teria sido ele o autor dos tiros. Uma avenida bastante movimentada do bairro. De acordo com a perícia que esteve no local, foram 3 tiros que acertaram perna, pescoço e barriga da vítima, que não teve nenhuma reação. Logo depois dos tiros, o suspeito saiu em fuga e ainda não foi encontrado. Leandro foi parar no Hospital Rio Doce. A informação médica revela que, apesar dos ferimentos à bala, ele não corre risco de morte depois de ter feito procedimentos para a retirada das balas. O ano começou assim para a polícia, com tentativas de homicídio e homicídio consumado. O delegado de crimes contra a vida, Fabrício Lucindo, que está há 6 anos na cidade, usa a mesma tática do ano passado e que deu certo: pedir a ajuda da população para encontrar mais um autor de tentativa de homicídio na região. Que, aliás, são muitas. Daqui a pouco nós vamos voltar e eu quero saber o que o delegado Fabrício Lucindo tem a dizer a respeito deste caso específico de tentativa de homicídio. E já, você teve problema com a CNH no trânsito aí? A polícia apreendeu sua CNH? Será que já é um caso perdido ou você pode reaver o seu documento, hein? Próximo bloco, a OAB vai falar. Já. Estamos de volta com o Honda na TV e olha, Linhares se vê aqui nessa televisão genuinamente local. Eu tenho imagens do delegado Fabrício Lucindo, ele falou sobre 3 casos pesados desse final de semana. E o que ele disse a respeito da tentativa de homicídio no bairro Interlagos. Será que já tem informações como é que é o nome do cara? É Maicon Galinhola? Será que já tem essa informação? Bota na tela do Honda. Bom, normalmente nesse caso a gente vai procurar o hospital para poder ouvir as vítimas. E os policiais hoje pela manhã já saíram com as ocorrências para poder fazer esse levantamento. Uns foram para Vila Isabel e outros foram para esse caso aí. Até o meio-dia a gente vai ter um retorno do que eles apuraram na rua. Agora, delegado, muitas tentativas de homicídio com arma de fogo. Tantas armas na mão dessas pessoas e a maioria jovens. Como é que a polícia está estudando esses casos para dar a resposta? Sim, é uma coisa que intriga a gente, mas não desanima. A quantidade de arma de fogo que a gente percebe aqui em Linhares é uma coisa fora do comum. No Espírito Santo inteiro, né? A gente não sabe como que essas coisas chegam na mão da bandidagem. O que a gente observa com o passar do tempo é que, de regra, a gente não vê arma nova circulando. São todas armas antigas, armas velhas que estão aí circulando na rua. Teria sido, então, um comércio interno, então? Isso, um comércio interno, até entre estados, né? Entre o sul da Bahia, entre Minas Gerais também. Essa região se comercializa a arma de um lado para o outro. Agora, a própria vítima colocou na cena do crime uma pessoa identificada por Maicon Galinhola. Já tem alguma informação dele? Bom, os policiais vão qualificar esse elemento, se é que ele existe, para que a gente possa identificá-lo e, se ele não comparecer, nós vamos pedir a prisão dele até o final da tarde.
Delegado, a cidade continua registrando muitas tentativas de homicídio. Se confirmassem as tentativas de homicídio mais os homicídios, seriam 5 mortes violentas. Muita coisa para sua mesa, mais uma vez, no começo do ano. Muitos casos de homicídio tentado e 2 homicídios já registrados agora nesse início de ano. E a gente está trabalhando muito para poder a gente elucidá-los. Mas surpreendeu a violência nessa passagem do ano agora. Agora, sabe o que me chamou a atenção nessa entrevista? Foi que o delegado disse, se é que ele existe, deram uma informação de alguém que poderia estar na cena do crime aí, né? E ele disse, olha, se é que ele existe. Agora as investigações começaram para tentar elucidar esses casos. Olha, você que teve problemas com a sua CNH, vamos falar de trânsito agora. Segurança no trânsito, teve muita gente que teve CNH recolhida. Mas e aí, o que fazer agora? Será que já é um caso finalizado? Não tem jeito mais? Como fazer? Siga-me então. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Honda, Dr. Oswaldo Ambrosio, que representa a OAB, e é sempre bom ter a OAB aqui representada. Bom dia. Bom dia, Osés. Bem, para começar, o negócio é o seguinte, você que está acompanhando o Honda na TV, teve problema? CNH apreendida. Acabou? Não tem jeito mais? Acabou, doutor Oswaldo? Não, Osés, é dado o direito de defesa ao condutor que teve a CNH apreendida. Ele deverá buscar o batalhão de trânsito para reaver a sua CNH o quanto antes, porque senão o batalhão de trânsito vai encaminhar ao Detran, ao Ciretran, que encaminhará ao Detran. E aí, no caso, ele terá que ir à Vitória para buscar a sua CNH e contratar um advogado. Independente do crime que tenha cometido, porque eu tenho aqui uma informação que diz que teve gente que teve a CNH apreendida nesses últimos dias aí de Réveillon, de estradas lotadas, tiveram CNH apreendida, sabe por quê? Porque estavam bêbados, estavam dirigindo com teor de álcool no sangue muito acima do permitido. Independente disso? Independente disso, Osés, ele ainda... Porque cabe recurso, né? Nós temos que saber se ele fez o bafômetro, se o bafômetro estava ferido pelo Inmetro ou não. Então é dado a ele o direito de resposta, o direito de defesa. Ele vai poder solicitar a devolução da sua CNH e aviar a sua defesa, que poderá ou não ser aceita pelo órgão administrativo. E ainda depois ele poderá buscar o judiciário, se discordar da decisão administrativa. Então, a suspensão não é automática, cabe ainda um direito de defesa para esse condutor. Porque nós vimos no passado, Osés, que às vezes a pessoa pode parecer estar embriagada e não está embriagada. Pode ter feito uso de medicamentos, pode ter comido uma trufa contendo um licor. Então, tudo isso é matéria de defesa. Ele vai poder aviar a sua defesa administrativa e provar que ele não estava embriagado. E nem sempre esse motorista faz o teste do bafômetro. Então, muito mais difícil ainda você suspender a carteira desta pessoa, que poderá, se valendo dos meios constitucionais, se defender e reaver definitivamente a sua CNH. Somente depois que esgotada a esfera administrativa e a punição não couber mais recurso, é que realmente ele terá o direito de dirigir suspenso. Administrativamente, ainda caberia recorrer ao judiciário, que pode discordar da decisão administrativa e manter a carteira até que o processo chegue ao final. Pois é. Então são detalhes interessantes que as pessoas precisam ficar atentas, não é? O caso ainda não está finalizado, é importante dizer. Olha, o Honda fica por aqui. Obrigado por ter vindo, doutor Oswaldo. Nós é que agradecemos mais uma vez, Osés, participar do seu programa com grande repercussão municipal, estadual, que tem ajudado tanto a população. Pois é, e espere 2015, né? Esse 2015 que promete muito aqui no Honda na TV. Muito obrigado pelo carinho de todos. Me acompanhe no rádio. Daqui a pouco, todas as informações que estiveram aqui no rádio 920 Rádio Cultura AM. O Honda volta amanhã e tem reprise às 18 horas. Até lá!